Você já ouviu falar de uma cidade construída no coração da Amazônia que simplesmente desapareceu? Casas abandonadas, ruas engolidas pela floresta, uma população inteira que sumiu sem deixar rastros nítidos. Parece história de ficção, mas não é. Esse lugar existiu, prosperou e foi abandonado sem alarde. Seu nome é Velho Airão e sua história continua sendo um dos grandes mistérios silenciosos do Brasil. Neste vídeo nós vamos mergulhar fundo nessa cidade fantasma real. Descobrir como ela surgiu, porque se tornou uma potência no século XIX e principalmente o que levou tudo ao colapso. Uma jornada que nos leva pelos caminhos esquecidos da história amazônica e que, ao final, pode te deixar com mais perguntas do que respostas. Velho Airão nasceu no final do século XVII, durante o processo de colonização portuguesa na região norte do Brasil. Em 1694, jesuítas portugueses fundaram a missão de Santo Elias do Jaú, às margens do Rio Negro, como parte de um movimento para catequizar os povos indígenas e ocupar a floresta com postos religiosos. Com o tempo, essa missão cresceu e virou uma vila conhecida como Airão. Por muito tempo, foi apenas mais uma pequena comunidade isolada na vastidão amazônica. Mas a virada aconteceu no século XIX, com a explosão do ciclo da borracha. A Amazônia se tornou o centro do mundo para quem produzia e vendia látex. E Velho Airão entrou de cabeça nessa nova realidade econômica. Era o ouro branco da floresta, e ele trazia riqueza, modernidade e movimento. A cidade se desenvolveu rapidamente. Barcos subiam e desciam o rio, carregando mantimentos e levando toneladas de borracha. Comerciantes se instalaram na vila, armazéns foram construídos, escolas surgiram, igrejas coloniais foram erguidas e uma elite local apareceu, com casas amplas e influências europeias. No auge, Velho Airão chegou a rivalizar em importância com Manaus. Tamanha era sua participação na economia da região. Mas nada disso durou muito. No início do século XX, a borracha brasileira começou a perder espaço para a concorrência asiática. Os ingleses haviam levado sementes de seringueira para suas colônias no sudeste asiático, como Malásia, Índia e Sri Lanka, onde o cultivo era mais controlado e os custos muito menores. O que antes era exclusividade da Amazônia, agora estava sendo produzido em larga escala do outro lado do mundo. O preço da borracha despencou, e com ele, cidades que dependiam exclusivamente dessa economia entraram em colapso. Velho Airão foi uma das primeiras a sentir o impacto. Em poucos anos, a cidade que antes era próspera começou a minguar. Os barcos pararam de atracar, o comércio sumiu. Famílias inteiras abandonaram suas casas, muitas vezes sem ter para onde ir. E a floresta, como sempre faz, começou a tomar de volta o que era seu. Árvores começaram a crescer entre as paredes das construções, raízes romperam calçadas, animais selvagens voltaram a circular pelas ruas desertas. O abandono foi tão gradual quanto implacável. Na década de 1920, já havia mais casas vazias do que ocupadas. Nos anos 1930, quase não havia mais serviços funcionando. As escolas fecharam. Os padres foram embora. Apenas alguns moradores resistiram por teimosia ou por falta de opção. Até que, nos anos 1950, veio a decisão final: fundar um novo núcleo urbano, um pouco mais ao sul, em uma área mais acessível e com melhores condições de subsistência. Assim nasceu o município de Novo Airão, enquanto o antigo centro era finalmente deixado para trás. Velho Airão se tornou um espectro de sua antiga glória. Hoje, o que resta são ruínas silenciosas no meio da mata. Algumas paredes de pedra da antiga igreja ainda estão de pé. É possível ver pedaços de muros, partes de pisos de ladrilho e até fundações de casas coloniais.
tudo cercado pela vegetação densa que não para de avançar. Pouquíssimos turistas visitam Velho Airão e o acesso só é possível por barco, partindo de Novo Airão. Não há sinalização, não há guias oficiais, não há bilheteria ou centro de visitantes. O que há é uma sensação estranha de estar caminhando por um lugar onde a vida parou, não por catástrofe ou guerra, mas por esquecimento. E o mais curioso, Velho Airão nunca foi oficialmente desativado. Ele ainda consta em registros históricos como povoado. Em documentos antigos, aparece como localidade ativa, como se, em algum ponto do tempo, as pessoas simplesmente deixassem de falar sobre ele. E por que isso aconteceu? Existem várias teorias, mas nenhuma resposta definitiva. Alguns estudiosos apontam o isolamento geográfico como fator crucial. Outros falam da perda de valor econômico com o fim do ciclo da borracha. Há ainda quem diga que surtos de malária e febre amarela contribuíram para que as pessoas desistissem de viver ali. Também há um relato curioso de moradores mais antigos sobre uma infestação massiva de formigas saúvas que teriam destruído plantações e comprometido a sobrevivência local. É difícil comprovar, mas o fato é que Airão foi abandonado. E até hoje, ninguém sabe exatamente por que tão rápido. O silêncio que cerca essa história também contribui para o mistério. Afinal, como uma cidade inteira desaparece sem deixar quase nenhum vestígio documental? A floresta amazônica é, por natureza, uma devoradora de ruínas. Ela não precisa de séculos para apagar vestígios humanos. Bastam algumas décadas. E talvez seja exatamente isso que torna Velho Airão tão fascinante. Não é uma cidade mítica, não é uma lenda indígena. É um lugar que existiu, que prosperou, que caiu e que hoje é quase impossível de encontrar. Um fragmento do Brasil profundo, soterrado pela vegetação e pela indiferença do tempo. Ao visitar o local hoje, o que mais impressiona é o contraste. De um lado, o silêncio absoluto. Do outro, o conhecimento de que ali já houve vida, comércio, igrejas cheias, crianças brincando nas ruas, celebrações populares. E tudo isso desapareceu, como uma onda que quebra e some no meio do rio. Essa é a história de Velho Airão, um lugar que existiu e que, se não for lembrado, será apagado de vez. E é por isso que contar essa história importa, para que, ao menos, ela siga viva na memória de quem se importa com os cantos esquecidos do nosso país. Se você chegou até aqui, comenta. Você já tinha ouvido falar de Velho Airão? Conhece algum outro lugar no Brasil que teve um destino parecido? Vamos trocar experiências e manter vivas essas histórias que o tempo tentou esconder.